Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso estudo da noite. Vamos pedir a Jesus para nos abençoar, nos intuir. Hoje, sexta-feira, no dia do nosso estudo de Evangelho, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre Jesus, sobre a missão do Cristo, a importância dela para nós, diante aí da doutrina espírita. Primeiramente aí a todos os companheiros e amigos, a gente deseja aí um Feliz Natal, que a gente possa sintonizar com Cristo nesse momento, sintonizar com o nosso mestre, com o nosso orientador maior, que o Natal não passe em branco para a gente, apenas como uma comemoração, mas sim como um momento mesmo da gente reformular e reforçar os nossos laços aí com o Messias eterno, como diria lá no livro Paulo Estevão. Então, pessoal, o nosso objetivo hoje, boa noite mais uma vez, é falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. A gente sabe aí que o Natal ele gera um movimento muito grande no mundo. O Emmanuel fala assim que, apesar de Jesus não ter nascido nessa data, que a gente convencionou, porque na verdade o que aconteceu é que o Natal é uma comemoração pagã, é o solstício de inverno, que era comemorado o nascimento de um deus, um deus de origem latina chamada Mitra, que era um deus dos guerreiros, e que tinha nascido nesse dia. E o que acontece, quando o cristianismo surge lá em Roma, aquela coisa toda, o pessoal mistura, faz um sincretismo ali entre as datas comemorativas, e o cristianismo não tinha nenhum dia para se comemorar o nascimento de Jesus. Como havia uma grande festa, que era o dia do sol vencedor, que é o solstício de inverno, o dia mais longo do ano, na questão da iluminação, era o dia que tinha mais luz do sol, Então, as pessoas começaram a comemorar o nascimento de Jesus também, no dia 25 de dezembro. Apesar que existem aí alguns estudos, que falam que basicamente Jesus teria nascido na época ou em agosto, entre agosto e setembro. Existe aí uma certa disparidade, mas pela descrição climática da região onde ele nasceu, de Israel, o clima da época, de acordo com o que está no Evangelho, cairia mais ou menos em agosto e setembro. Mas isso também não é muito interessante, nem muito necessário para a gente, porque o fato não é o dia, nem o mês do nascimento de Jesus, e sim o impacto que a presença do Cristo causou no planeta Terra e em tantos espíritos, como causa até hoje. Os amigos espirituais falam que o nascimento de Jesus não só dividiu a história da humanidade entre antes e depois, como também impactou em todos os seres espirituais que existem nesse orbe, ou seja, todos os espíritos encarnados e desencarnados, que já estagiaram aqui nesse mundo, aqui nesse planetinha azul, foram impactados pela presença de Jesus na Terra. A presença de Jesus funcionou como um catalisador evolutivo, ou seja, a presença de Jesus funcionou como um imã que puxou o nosso processo evolutivo para frente. Jesus na Terra, ele era como se ele fosse um foco de gravidade atraindo os nossos espíritos. Então, a presença de Jesus foi um motor evolutivo, continua sendo para a humanidade, um motor de evolução. Só dele estar aqui, ele impactou de tal forma a humanidade toda que nós evoluímos mais rápido. Nós estaríamos muito mais atrasados espiritualmente se Jesus não tivesse vindo. Tem um texto de um amigo espiritual que ele fala assim: imaginemos que o Cristo não tivesse vindo há 2000 anos, como estaria o mundo, como estariam tantos espíritos que foram beneficiados pela sua presença. Imagina como é que ia estar um Emmanuel, que conheceu ele como Publio Lentulus, como é que ia estar um Paulo de Tarso, um Pedro, um Tiago, um Judas, sem o contato do Cristo, sem a vinda do Cristo. Com certeza estariam numa condição espiritual muito aquém do que eles estão hoje. E nós também. Porque vários valores da humanidade foram modificados a partir da presença de Jesus entre nós. Gente? Então aqui, para quem está chegando, nós estamos chegando hoje para falar de Natal, do nascimento de Jesus, e da importância da missão de Jesus na Terra. Então o Cristo ele vem para polarizar as nossas caminhadas e os nossos propósitos evolutivos. Ele é mesmo um sol que nos atrai, e a gente está lá orbitando em torno do seu amor. Então a gente começa a pensar que a comemoração do Natal, na verdade, é uma lembrança de um compromisso assumido. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Então,
nós vamos começar a pensar que o Natal, na verdade, ele vibra tão forte, né, dentro do coração de muitas pessoas, exatamente porque o Natal é um relembrar dos compromissos que nós temos, né, com Jesus. E é muito interessante, né, a gente pensar nisso. Por quê? Porque a gente sabe que nós somos espíritos, né, que temos uma caminhada aí evolutiva, né, nós estamos aí aprendendo, crescendo, nos melhorando, e nós somos, né, herdeiros de nós mesmos, né, ou seja, nós somos seres que estão cada vez mais crescendo espiritualmente, porque estamos evoluindo, estamos aprendendo, estamos melhorando, né? E aí hoje, né, a gente vê tantas pessoas fazendo festas, se reunindo com as famílias, o que é muito bom, né? E a gente lembra uma mensagem que o nosso irmão Liel trouxe pra gente, a gente até colocou no grupo aí, né, falando da importância da gente relembrar o Cristo através da ação, né, que é a melhor forma da gente trabalhar, né, essa gratidão que a gente tem por Jesus é nos tornarmos companheiros, né, e colaboradores das suas tarefas espirituais, ou seja, nos tornarmos instrumentos do bem, né, nos tornarmos companheiros para a renovação do nosso mundo, né, e essa renovação ela já acontece conosco, né? A nossa história espiritual é uma história na qual o Cristo está sempre por perto. A gente não sabe do passado, vamos dizer assim, se a gente esteve lá perto, se a gente não teve, né, onde que a gente estava encarnado, né, mas com certeza a vinda de Jesus, né, impactou na gente. Com certeza hoje nós somos seres melhores porque Jesus esteve entre nós, por causa do seu exemplo, né, por causa do seu chamado, por causa das suas oportunidades, né, que ele nos oferece aí na questão, né, do aprendizado, do entendimento, do conhecimento, né. Uma das coisas que Jesus veio fazer na Terra é matar a ideia da morte, né. A vinda do Cristo, ele destrói a ideia da morte, né, voltando da morte, né. Então Jesus ele vem até nós para iniciar um processo de autoconhecimento. Ele vem nos ensinar quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. E é interessante que quando Jesus vem na Terra, é como se ele virasse para a humanidade toda, ele virasse para a gente e dissesse assim: eu sou você amanhã, né? Quando ele fala assim, ó, tudo que eu faço vocês poderão e muito mais, ele está se referindo à nossa capacidade de ser perfectível, né? Então Jesus se coloca não como um ser para ser adorado, apesar que ele gerou a adoração em torno da figura dele, mesmo que involuntariamente. Em nenhum momento Jesus teve interesse, né, em ser adorado, ou em ser transformado numa divindade, ou em ser considerado um ser superior a quem quer que seja, né? A vinda de Jesus foi exatamente para nos mostrar o nosso potencial, né? Como diria lá o Lucas, estar ao lado do Cristo era perceber que nós somos sementes e que existe a árvore pronta da semente que nós somos. Ou seja, olhar para Jesus é ver o nosso potencial, é ver aquilo que nós damos conta, é ver aquilo que nós podemos alcançar e atingir. Tem uma companheira, né, falando que travou. E travou para vocês, gente? Se alguém está conseguindo ver, me dá um joinha, um tchauzinho, só para a gente poder estabelecer se está funcionando direitinho. Porque para mim, né, está funcionando normal. Tá? Tem um menino aqui, ó, fala boa noite. Boa noite, gente. Finalmente chegou o Natal. Vem pra cá, você não tá aparecendo aqui, não. Já que... Bom, né? Pode falar. O que você quer falar? Tá ao vivo. Tá ao vivo? Aí... Pra que já chegou o Natal? Você não falou? Amanhã é o Natal. Hoje é o Natal. Hoje é o Natal. Você tá feliz? Sim. O que comemora no Natal? Coisas gostosas. Coisas gostosas? Bom, Quem nasceu no Natal? Quem nasceu ao Natal foi Jesus. Jesus? Uhum. Jesus é bom? Uhum. Você gosta de Jesus? Sim. Você conhece Jesus? Conheço. Então tá bom. Já vi ele. Já viu ele? Então tá. Então tá bom. Você tá melhor que eu. Né? Nós estamos brincando aqui. O Luke tá falando que o Natal é um momento bom, né? Porque realmente, né, o Emmanuel fala que existe uma energia espiritual, né? A gente sempre brinca, né, nos trabalhos de assistência social, que a época de fim de ano é a época que mais dá trabalho, mas é a época mais fácil de trabalhar o bem, porque as pessoas ajudam mais, né? A gente sempre faz aquele movimento de falar cesta básica muito melhor, dá presente, aquela coisa toda, e nunca falta, né? Mas difícil, gente, é o mês de janeiro. Quando chega janeiro, oh meu Deus do céu, você junta dinheiro para falar, né? Você tem que ter um estoque do mês anterior para poder segurar a onda, né? Porque normalmente a época do Natal,
né, traz vibrações muito interessantes. As pessoas se tornam suscetíveis ao bem, né? E o nosso desafio talvez seja extrapolar a festa do Natal, né? E lembrar que a família universal, né, que a nossa família é o mundo todo, né? Eu lembro uma frase do Emmanuel quando ele disse que vai chegar um momento que nós vamos perceber que família é a humanidade inteira, né? E esse conceito espiritual de família sendo a humanidade inteira é o que nós buscamos aí, né, com essa questão do Natal, né, com essa questão aí da nossa capacidade de observar, né, a dor alheia, né, porque tudo hoje é fundamental girar em torno da empatia. A empatia é uma das emoções mais necessárias para o nosso processo evolutivo, porque é através da empatia que nós vamos amar, porque só ama quem sente. Só sente quem se conecta, quem se liga, né, Mauro? Bom, filho? Você falando de Jesus aí, viu, Mauro? Você pode falar o que você quiser também, tá bom, meu amigo? Né? Então nós estamos aqui falando um pouquinho sobre o Cristo, né? O governador do planeta, o ser que criou, né, o nosso mundo aqui, que criou o planeta Terra, né, que é o orientador espiritual do nosso mundo, desde o dia que ele iniciou até quando ele vai se tornar, né, poeira de estrela de novo, né? Jesus está à frente desse processo. Diga, o que você quer falar? Aquela pessoa que você falou é Deus? Quem? Quem? O que você falou que criou o nosso mundo? Quem criou o nosso mundo? Quem que você acha? Nosso mundo terreno. O planeta Terra. Quem criou o planeta Terra? Deus. Deus? Ele fez tudo sozinho. Deus fez tudo sozinho? Coitado de Deus, né? Na verdade, quem criou a Terra foi Jesus, tá? Deus deu o material, Jesus foi o pedreiro, vamos dizer assim, tá bom? Sim, foi o ajudante. Foi o ajudante, né, Lucas? Jesus foi o ajudante, exatamente. É claro, ele gosta de ajudar a gente também. Jesus gosta de ajudar a gente também, exatamente, né? Filosofia do Luke aí, né? Mas voltando aqui, né? Então nós temos em Jesus o governador da Terra, né? Nós temos em Jesus o ser responsável pela nossa caminhada evolutiva, o ser que é responsável por nos guiar, né, dentro do início do nosso processo de evolução, porque para quem não sabe, né, o nosso estado evolutivo é iniciante ainda, nós somos crianças espiritualmente falando. O que acontece quando a Terra atingir seu destino final? Mas se Jesus daí vai para outro lugar, começa outro mundo? Imagino que sim, meu amigo, né? Eu acho que quando o planeta Terra chegar no seu processo final, né, que a gente sabe que os mundos têm uma certa duração, né? E pelo que a gente sabe da ciência, a Terra está na metade dela, ou seja, ainda tem metade do que, né, nós estamos na metade da história do planeta, né? Então a gente pode imaginar que Jesus ele vai assumir uma posição, ou ele vai ser, né, um espírito que vai trabalhar num nível superior, né? Ele vai ser o governador de um sistema solar inteiro, uma coisa assim, ou ele vai criar outros mundos, né? Segundo os amigos espirituais, o espírito mais próximo que nós temos nessa condição é o João Evangelista, né? O Francisco de Assis, né? Quando Exato? Uhum. Então tá, então fala, ó, a tia Paola tá aqui, dá tchau pra sua tia Paola, dá tchau pra ela. Tchau. Pergunta como é que tá o Luiz Miguel. Como é que tá o Luiz Miguel? Nós estamos saindo aqui pra ir perguntar pra tia dele como é que tá o primo. Tá voltando, né, Jesus? Ó, voltando, né, pessoal? Que acontece, né? Quando o mundo chega no seu estado evolutivo pleno, né, assim como nós, né, ele vai dar origem a outros, né? Então a Terra vai chegar um momento que ela não vai ter mais vida, né, e o elemento que faz a Terra vai voltar para o espaço como poeira, né, que vai dar origem a outros mundos, né? Tanto é que o Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele fala, né, que os mundos onde Jesus fez a evolução deles, ou seja, né, que a gente nem sabe quando, tá? Já se perderam na poeira dos sóis, ou seja, já não existe mais, né? Então os mundos são transitórios, né? O espírito não, é eterno. Nós, enquanto espíritos, vamos continuar a nossa caminhada evolutiva. Vai chegar um ponto que nós vamos lembrar da Terra, né? Que nós vamos lembrar da Terra com saudade, né? Falar assim, olha lá naquele planeta que a gente fez a nossa evolução inicial, lá quando a gente chega, né, tão jovem espiritualmente, aquela coisa toda, né? E vai chegar um momento que a gente vai, né, se lembrar dessas questões também, né? E vai estar lá perdido na poeira, né? Porque o que fica são
realmente o que? As questões da nossa intimidade, do coração, do sentir. Né? É o que nós carregamos espiritualmente. A nossa vida material, com todas as coisas boas que ela tem coisas boas demais, ela é sim fundamental, ela é muito importante, mas ela é um capítulo, né? Ela é um momento, ela é uma situação de agora que vai nos ensinar para o futuro. E assim como a encarnação, você pode notar que é muito paralelo com a encarnação. A gente vem no corpo físico, aprende o que a gente tem que aprender, depois a gente vai embora, o corpo físico desmancha, né? Depois nós criamos outro corpo físico aí com a ajuda aí de outros seres e a gente segue em frente. Os mundos, né, claro que numa escala muito maior, passam pelo mesmo processo. Os planetas nascem, crescem, evoluem e morrem, e os elementos que os formam, né, vão dar origem a outros mundos e assim sucessivamente, né? E enquanto houverem seres no universo, né? E como a gente sabe que Deus está criando o tempo todo, né? Segundo os amigos espirituais, a criação não para nunca, né? Deus está criando agora, está criando seres que estão no início do processo evolutivo hoje, nesse momento, né? Então nós podemos imaginar que tem muita coisa aí para a gente aprender, para a gente fazer, para a gente trabalhar, né? E um ser como Jesus pode ter certeza que ocupação não vai faltar para ele, né? Porque a característica dos bons espíritos é que eles são sempre ocupados, ou seja, sempre estão trabalhando, agindo, fazendo, construindo, realizando, né? A ociosidade é a característica do espírito inferior. Se você vai lá no umbral, nas zonas inferiores, os espíritos estão tudo deitados, dormindo, desmaiados, chorando, sofrendo, parado, né? Se você vai no nosso lar, o nosso lar, como diria o André Luiz, é uma colmeia de trabalho. Então você tem atividade o tempo todo mundo trabalhando, fazendo, aprendendo, construindo, criando, movimentando, né? Então o trabalho, a movimentação, o aprimoramento espiritual são características superiores, né? A preguiça é característica de um mundo inferior, né? Então a gente sabe muito bem quando a gente está sintonizando com as esferas superiores e quando que a gente está sintonizando ali com o que não deve, né? Mas voltando em Jesus, né, que nós estamos falando de Jesus, né, falar um pouco da história espiritual de Jesus né, como a gente estava aqui entrando um pouquinho, é até difícil, porque Jesus é um espírito que é muito mais velho, e tão velho, né, velho no sentido de idade, não velho no sentido de, né, de estar deslocado, de estar decadente, né? A velhice de Jesus é um processo é um ser que já existe há tanto tempo que nós não conseguimos nem contar, né? Então, um ser como Jesus, ele é difícil até da gente entender, porque apesar dele ter se manifestado aqui como um ser humano, ele está muito longe da condição humana, ele está muito além da condição humana. Então a psicologia, a mente, o que Jesus pensa, a forma que ele expressa sentimento é totalmente, vamos dizer assim, alienígena para a gente, porque a gente não tem, né, meios de poder entender o que é um ser como Jesus. Nós temos meios de senti-lo, é muito próximo da ideia que a gente tem de Deus, né? Os espíritos falam isso por Kardec, que a gente não entende Deus, né, mas que a gente pode sentir que Deus existe, né? Ó, chegou o ajudante aqui de novo. Né? Eu tossi. Você tossiu? Ah, que coisa. Tossindo. Então volta lá pro seu joguinho. Né? Tossiu. Tá bom. Então, assim, quando a gente pensa em Jesus, nós temos que lembrar que o contato que nós tivemos com Jesus, o Jesus homem encarnado aqui há 2000 anos, né, era a ponta do iceberg. Né? Aquele Jesus que a gente viu na Galileia, na Palestina, aquele Jesus que a história da humanidade, né, fala um pouco sobre ele, que a Bíblia fala um pouco sobre ele, que impactou tanto na vida daqueles homens, daquelas mulheres, né, não é o Jesus pleno que a gente sabe que existe no mundo espiritual, porque a gente não daria conta, né, nem de entender o que é o Cristo, né, porque nós ainda estamos muito distantes de entendê-lo, mas, né, conforme a gente está vendo aqui no dia de Natal, essa coisa toda, nós somos capazes de sentir. Porque Jesus é muito mais do que um dogma religioso, do que uma crença. Jesus é um ideal. Jesus é uma sensação amorosa. Né? Eu lembro uma vez com um amigo espiritual, que o Leal falou isso pra gente. Falou assim, muitas vezes Jesus está perto da gente, a gente não percebe. E ele falou assim, quando Jesus está, que a gente percebe a presença de Jesus, mesmo que a gente não veja, né, é a sensação da plenitude do saber e do sentir. Isso é profundo, né? Como é que seria isso? É como se você estivesse imerso no entendimento, ou seja, você entende, você compreende tudo que está acontecendo, e imerso no amor. Né? Então você tem a sensação de que você é amado, que você é especial, porém único. Né? E ser especial não é ser melhor. Tá, gente? É muito diferente ser especial e ser melhor.
todos nós somos especiais. Todos os seres da criação. Porque todos nós somos únicos. Por sermos únicos, nós somos insubstituíveis. Né? Nós somos obras de arte que são forjadas pelas nossas próprias escolhas. Nós somos a obra de arte de nós mesmos. Nós somos o artista de nós mesmos. O artífice, né? O construtor de nós mesmos, dos nossos destinos. E quando a gente olha para Jesus e a gente vê todo aquele amor, toda aquela bondade, todas aquelas características que a gente acha, né, divinas, né? Haja visto que muitos de nós adoram Jesus como se ele fosse o próprio Deus. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: tudo que ele faz, um dia nós vamos fazer também. Ou seja, Jesus é um estado a ser atingido. Jesus, ele está num ponto que eu, você, qualquer um, vamos chegar um dia. Ah, mas vai demorar milhões de anos. Não tem problema, que nós vamos chegar lá, né? Com certeza. Ou eu vou repetir a pergunta de quarta-feira. Em tantos povos existentes na época do Cristo, por que foi escolhido o povo judeu para que ele nascesse? Porque o povo judeu tinha um conceito de Deus único. Né? A maioria dos povos na época eram politeístas, né? E ia ser muito difícil de Jesus estruturar a proposta espiritual nele, naquele povo. O que acontece? O povo de Israel, ele herdou os conceitos mais profundos da religião dos egípcios. Por isso que Moisés estava lá. O Moisés pegou a religião deles, dos egípcios, que já era uma religião das mais profundas do mundo. Né? Tinha um conceito de mundo espiritual, de vida depois da morte. Né? A religião dos egípcios tinha um conceito de responsabilidade moral muito grande. Né? Eles tinham lá a lei de Maat, né? Que era uma deusa da justiça. Né? Então os egípcios acreditavam que para você ascender espiritualmente, você tinha que ser virtuoso. E isso é uma coisa que os judeus herdaram. Né? E aí o que aconteceu? Moisés pegou essa religião dos egípcios toda, né? Fez ali enxugou as alegorias, enxugou lá os simbolismos e criou o judaísmo, que era uma religião já mais preparada para lidar com a ideia de um Deus único, de um Deus que era imaterial, ou seja, que era um Deus que não tinha forma, pelo menos forma compreensível. Espera só um pouquinho, tá? E que seria de fácil entendimento para as pessoas. E aí Jesus vem no meio daquele povo exatamente por isso, porque estava dando conclusão a esse processo que começou lá com Moisés, lá no Egito Antigo. Quer falar? Uhum. Então fala. Finalmente eu tô de férias. Ai, meu Deus. Também o que eu já fiz todas as atividades da aula do primeiro ano. Tá, mas agora eu tô falando de Jesus. No próximo é de segundo ano. Tá bom, tá bom. Você foi pro segundo ano, né? Uhum. Você evoluiu, né? Uhum. Você evoluiu? A gente passa de ano porque a gente come. Exatamente, passou de ano. Lá ele tá falando que ele passou de ano, ou seja, ele evoluiu, né? Até na escola o processo evolutivo se dá, né? Então ele fez as atividades, ele estudou, reclamou só muito, né? Não reclamou nada, né? Das atividades, né? Você não reclama, não? Não mais, eu acho. Então tá, espero que você não reclame mesmo, não. Reclama, tá pra lá, né? Mas é o processo evolutivo, né? Então, assim, o povo de Israel, voltando aqui na questão do mirro, o povo de Israel, ele foi preparado, por quê? Porque ele recebeu as tradições espirituais do Egito através do Moisés, né? O Moisés filtrou aquilo, e o ambiente espiritual ali era mais fácil para Jesus trabalhar, né? Ou seja, o povo de Israel é uma evolução natural do Egito. O povo de Israel, quando ele vai para o Egito, aquilo tudo foi programado pela espiritualidade. Não para acontecer do jeito que aconteceu na base da violência, tá, gente? Aquilo ali não era, não. Né? O ideal da espiritualidade é que o povo de Israel fosse para o Egito, lá com Jacó e os filhos dele, e lá eles pegassem o conhecimento espiritual do Egito, se juntassem com o Egito e saíssem do Egito com o que o Egito tinha de melhor. Né? Aí deu uma brigaiada toda lá do José, aquela coisa toda lá, isso aí já é com eles lá. Né? Mas, se a gente for analisar, era o povo que tinha um conceito de Deus mais próximo, né? Apesar do Deus de Israel ser um Deus vingativo, né? Aquela coisa toda, mas é um conceito que Jesus já podia trabalhar. Então, quando Jesus falava de Pai, falava de Deus, né? Falava do Criador, né? O povo de Israel tinha familiaridade com aquilo. Se ele fosse falar disso na Grécia, ele ia ter que explicar, né? O que eram os deuses gregos, né? Porque qual Deus que ele estava falando? O Criador, mas é o Caos que é o Criador, né? Não, é Zeus, não, é Poseidon, não, é o Cronos que é o pai dos Zeus, não, é o Urano que é o céu, é Gaia que é a terra, não sei o que. Se ele estivesse no Egito, ele ia ter que falar, não, que Horus, Anubis, Ísis, Osíris, se ele estivesse lá nos nórdicos, lá, que Odin, que Bor, que Bog, que Thor, que não sei quem, vocês entenderam? Em Israel tinha um Deus único. Então a coisa estava resumida e simplificada. E tinha um conceito que eles tinham herdado dos egípcios, de que
evoluir e agradar a Deus está dentro de um conceito de ação moral. Apesar de que esse conceito no Egito era muito melhor trabalhado do que em Israel, né? Porque os judeus eram muito exclusivistas, eles achavam que Deus gostava deles porque sim, né? Eles eram escolhidos porque sim, né? Os egípcios já não tinham essa ideia. Os egípcios acreditavam que o que aproximava eles da vida eterna seria a prática das virtudes do que é correto. É claro que muitas virtudes para os egípcios eram diferentes das virtudes da que a gente tem hoje, né? Então assim, mas basicamente eles acreditavam que evoluir era fazer o que é certo. Exatamente porque o povo egípcio era um povo, né, que já tinha origens aí, né, espirituais muito anteriores, né, que a gente vai entrar nessa história não. Mas, então eles tinham uma visão mais madura do que era a divindade, do que é a vida espiritual, do que é a vida depois da morte, né. E aí o Moisés pega esses conceitos, filtra, tira, né, as alegorias e cria o judaísmo. Ainda com muita alegoria ainda, mas ele tira uma boa parte. E aí vem Jesus, e Jesus tem mais facilidade de trabalhar com aquilo, né. Por isso que quando o apóstolo Paulo, né, quando Paulo conhece o Evangelho, e o Gamaliel também, né, eles endoidam com o negócio. Por quê? Porque o que Jesus propõe ali no Evangelho é a solução teológica de todas as questões fundamentais do judaísmo. Né? É uma evolução daquilo que eles esperavam e acreditavam. É um conceitos tão profundos que é um conceito que só os mestres de Israel discutiam. E aí vem Jesus e simplifica aquilo tudo, porque ele pega o judaísmo e simplifica mais ainda o judaísmo. Né? Ele pega as leis de Moisés e transforma ele em duas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Né? Onde Jesus nasceu, o povo estava mais evoluindo espiritualmente. Não, de maneira alguma. Tá? Não, porque assim, o povo de Israel é um povo difícil. Tá? Existia um ambiente propício para aquilo, mas haja vista que a maioria dos religiosos que tinham conhecimento não aceitavam Jesus, porque eles estavam presos ainda a questões de vaidade racial. Né? O povo de Israel era muito preso aos conceitos raciais dele, né? Aos preconceitos que eles carregavam, né? E eles esperavam o Messias que fosse atender os desejos exclusivos deles. O Messias para o povo de Israel é alguém que ia resolver o problema de Israel. Um mundo que se lasque para lá. Né? O Messias universal, que era a figura do Cristo, né, impactou muito ali naquele ambiente. Os que deram conta seguiram, a maioria não deu conta. Né? Para a maioria dos seguidores de Jesus, aquela ideia de uma universalidade do amor, que Deus era pai de todo mundo, aquilo era meio difícil de engolir. Porque eles tinham aquilo introjetado neles há mais de 1000 anos, que eles eram os escolhidos de Deus, ou seja, eles eram os únicos. Né? E quando eu sou o escolhido, o principal e o primeiro, é difícil alguém virar para mim e falar que eu sou igual a todo mundo. Né? Quando eu sou o predileto do papai, aí vem o papai e fala que gosta dos meus irmãos igual de mim, eu me sinto preterido, mesmo que seja para ele ser igual. Né? Então eles tiveram essa dificuldade. Né? Jesus nasceu num ambiente que era propício para as ideias dele fluírem com mais facilidade. Tá? Mas não quer dizer que os espíritos que estavam encarnados ali fossem superiores à média geral, ou seja, existiam espíritos evoluídos em Israel. Né? Você pega lá a Maria, a mãe dele, o João Evangelista, você pega lá vários espíritos que estavam à volta de Jesus ali, que eram espíritos diferenciados, outros que vieram depois. Mas você vai perceber que também existiam espíritos assim em outros lugares. Né? Existiam espíritos muito evoluídos na Grécia, em Roma, né? Na Síria, naquela região toda que o Paulo viaja. Né? Você vai perceber depois da morte de Jesus, né? Depois que Jesus volta para o mundo espiritual, que o Paulo vai encontrando com pessoas que vão dar continuidade aos ensinamentos de Jesus nas suas regiões, ou seja, encarnou em grupo. Né? Veio todo mundo e falou assim, nós vamos reencarnar, você encarna ali, você encarna lá, você encarna na Grécia, você encarna no Egito, você encarna na Etiópia, você encarna lá. Aí eu falei, como é que nós vamos fazer? Preocupa não, tem esse cara aqui, ele vai sair rodando o mundo aí, a missão deles vai ser acordar vocês para os compromissos que vocês assumiram. A única coisa que vocês vão ter que fazer é receber ele e ouvir, que era o Paulo. Entendeu? E aí cada um deu seguimento ao propósito, tá? Então, assim, na verdade, se a gente for analisar em alguns aspectos, o povo de Israel estava até atrás, tá? Eles tinham uma facilidade religiosa, né? A estrutura religiosa deles era favorável para Jesus desenvolver as ideias do Evangelho, só isso. Né? Nem as pessoas que estavam dentro da religião, muito pelo contrário, já viu os problemas que eles causavam. Talvez Jesus tivesse nascido na Grécia, né? Ele não teria sido morto. Tá? Só que ele ia estar sendo engolido ali por um monte de sofisma religioso ali, o negócio ele ia passar a vida inteira debatendo com os outros lá e o trem não ia andar. Né? Em Israel a coisa era mais apaixonada, mas fluía mais também. Tá? Então, né, pode ser, não é porque os judeus são melhor que ninguém, não. Muito pelo contrário, tá, gente? Todos nós somos semelhantes. Lembrando, né?
o povo de Israel também somos nós, né? O Dr. Bezerra de Menezes fala que a maioria dos espíritos encarnados hoje são descendentes do povo de Israel. Ou seja, são espíritos que na época de Jesus estavam encarnados lá em Israel. Então, se você é espírita hoje, achando você ter sido um judeu da época de Jesus, ou estar lá no mundo espiritual naquela região, é muito grande. Mas muito grande mesmo. Tá? Gente, nós estamos falando aqui do nascimento, né, e da vida de Jesus. Tá? Então, fiquem à vontade. Né? Quem quiser participar com a gente é muito bem-vindo, tá certo? Então, nós estamos aqui comentando, né, sobre a presença de Jesus na Terra, né, a diferença e o impacto da missão dele entre nós. Né? E quando Jesus vem, ele abre os olhos da humanidade para o nosso potencial. É uma coisa que talvez as religiões perderam depois. Né? Porque a religião é muito sobre idolatria, sobre adorar. Né? E espiritualidade é muito sobre crescer e se tornar adulto. Né? Se fosse trazer para os dias de hoje, qual seria o melhor lugar para Jesus encarnar? Nossa, é uma boa pergunta, hein, amigo? Eu não arriscaria, não. Primeiro que, né, se a gente sabe, Jesus não reencarna de novo, não, tá, gente? Ele não volta desse jeito, ele não vai voltar, não. Precisa, né? Na verdade, Jesus está esperando que a humanidade atinja um nível ideal para ter contato com ele sem precisar que ele reencarne. Tá? É como se ele estivesse aqui, invisível, né? E a coisa fluísse. Na minha opinião, talvez o Brasil. Né? Por quê? Porque o Brasil ele é o herdeiro espiritual disso aí tudo. Né? Não é porque o Brasil é melhor também não, tá, gente? Porque os espíritos estão reencarnados aqui, estavam reencarnados lá. Né? Talvez, né, gente? A gente não pode pensar. Por quê? Porque talvez o Brasil tenha uma visão mais aberta de religiosidade. Né? Talvez o Brasil ainda tenha grandes contrastes que um espírito como Jesus poderia nos ensinar muita coisa, né? Nós somos muito parecidos com o povo de Israel em alguns aspectos, né? Nós achamos que nós somos melhor que os outros, nós achamos que nós não temos que fazer nada, nós não acreditamos que o que acontece com os outros acontece com a gente, que isso é um sinal de arrogância espiritual. Nós somos muito religiosos, mas pouco espiritualizados, né? A nossa característica de nação, né, é a arrogância espiritual. Nós somos espíritos muito arrogantes espiritualmente. Haja vista que a gente acha que, por exemplo, tem aí as questões de saúde, nós não tomamos cuidado com nada, porque nós achamos que Jesus vai vir resolver o problema, tudo bobagem para nós, que é um comportamento de quem é escolhido, né? Quem se acha, né? Quem acha que, né? Nós adoramos furar uma fila, nós adoramos quebrar uma regra, exatamente porque introjetado dentro da gente ainda tem um conceito de que nós somos melhor que os outros, que nós trouxemos lá daquela época, né? É verdade que Jesus nasceu em um lugar diferente do que dizem? Estão fazendo estudos e falam em outro lugar. Existe uma controvérsia aí sobre Jesus ter nascido em Nazaré ou em Belém. Né? Mas então não é muito longe um do outro não, tá, gente? Então assim, é tudo lá em Israel mesmo, né? Alguns historiadores falam que Jesus não teria nascido em Belém, porque isso foi uma história que foi colocada depois e tal, né? As informações que a gente tem da espiritualidade é que ele nasceu em Belém mesmo, apesar de nunca ter convivido lá, né? Exatamente por causa da questão do censo lá do imperador Augusto, né? Que fez uma contagem, né? E o povo de Israel não gostava de censo de jeito nenhum, né? Porque Moisés falou assim que a gente conta é bicho, é gado, né? Quem é contado é cabeça de gado, né? Gente não. Então os judeus tinham um pé atrás por causa disso. Como Moisés condenava isso há 1000 anos já, esse negócio de censo. Então assim, existe muita, tá? Existe muita controvérsia, né? Mas basicamente é uma disputa se ele nasceu em Belém ou em Nazaré. Ou seja, não tem outro lugar não, tá? Tipo assim, 80% para ser em Belém mesmo e 20% para ele não ter que aquela história de Belém ser tipo uma criação e ele ter nascido em Nazaré mesmo, né? Já vi o pessoal chamando Jesus Nazareno, aquela coisa toda, né? Que quer dizer de Nazaré, né? Mas também tem que ver que ele cresceu em Nazaré. Então poucas pessoas iam saber se ele tivesse nascido em outro lugar, né? Ainda mais naquela época. Mas assim, o que a gente sabe da espiritualidade é que ele teria nascido em Belém mesmo, tá? Não por causa de profecia nem nada, mas por uma contingência lá da época lá, né? Com essa questão do recenseamento lá do imperador Augusto. E a gente sabe também, né, que Jesus nasceu bastante, né, pelo menos 5 anos antes do calendário começar, né? Agora, há alguma possibilidade de Jesus reencarnar novamente, a fim de fazer incluir a regeneração? Essa hipótese é impossível na visão dos amigos. Eu não tenho essa hipótese não, me viu, mano? Jesus o que acontece? Jesus já deu o pontapé inicial. Então, Jesus retornar do jeito que ele veio antes seria favorecer a nossa preguiça espiritual. Ou seja, nós já temos meios e instrumentos que Jesus deu pra gente na encarnação dele há 2000 anos atrás para podermos evoluir e chegar no ponto de mundo regenerado. Então, não precisa que Jesus retorne, porque ele já fez o serviço bem feito. Se a gente fosse imaginar que Jesus teria que retornar uma coisa que não é planejada, a gente poderia pensar que o que Jesus fez, né,
foi algo que não deu muito certo, né? Foi algo que ficou pelos cocos. Jesus vai ter que complementar a missão dele, e não tem nada disso não. Jesus fez 100% do que ele queria, né? E o Espírito, como Jesus, ele sabia muito bem onde que as coisas iriam dar. Ou seja, ele sabia muito bem o que a humanidade ia dar conta de perceber dele naquela época. Ele sabia muito bem da religião que ia surgir em torno dele. Qual o problema? Pode falar. Uma coisa. Nós estamos falando de Jesus, é de Jesus. Então fala. A espiritualidade são de coisas boas. Se tiver uma coisa que você não quer cumprir, é importante de cumprir, precisa de cumprir. Aí vai ficar ruim depois se você não colocar para cumprir. Aí, traduzindo, nós temos isso é muito importante. Fazer o que a gente veio fazer, né? Mesmo que a gente não queira no momento, né? Sim. É isso aí. Tem coisas que nós temos que fazer mesmo que a gente não queira, né? Tomara que faça, porque aqui, quando não quer fazer um trem aqui, azeda, né? Brincando, né, gente? Mas assim, Jesus retornar seria dizer que o plano dele deu errado, né? Mas, Marcelo, será que no momento do final da regeneração Jesus não poderia se materializar no plano físico só para marcar um momento? Eu acredito que a espiritualidade fala pra gente que quando a regeneração acabar, a gente vai perceber o plano espiritual como a gente percebe como encarnado, ou seja, a gente vai ver os espíritos. Então é bem possível que a gente vai ter um contato maior até com Jesus. Não sei como é que vai se dar isso, né? Então, assim, ao final da regeneração, que é um processo de mais de 1000, 2000 anos acontecendo, tá, gente? A regeneração não acontece uma semana, né? A regeneração é um processo de regerar, renascer, reconstruir. Nós estamos no início desse processo, né? Então a regeneração é algo que vai durar uns milênios ainda. Nós vamos começar a ver isso, né? E nesse processo vai chegar um momento que nós vamos conseguir perceber os espíritos dioturnamente, ou seja, a gente vai ver os espíritos o tempo todo. Hoje nós não temos essa percepção. Por quê? Porque a maioria dos espíritos que estão no próprio plano físico são espíritos inferiores. Nós não ganhamos conta de lidar com isso, né? Mas o processo da regeneração com certeza vai envolver uma proximidade maior com a espiritualidade. Claro que isso não é para agora, né? Mas assim, quando a gente fala que também não é para agora, né, também é meio preguiçoso da nossa parte, né? Porque fica parecendo, depois a gente faz esse negócio, a gente muda, né? Na verdade, nós temos urgência de melhorar e de mudar, né? As provas coletivas pelas quais a gente está passando hoje, nada mais são do que ferramentas para a gente melhorar, para a gente repensar a nossa vida, né? Para a gente fugir do egoísmo esmagador que toma conta da gente e começar, nem que seja um pouquinho, nem que seja pela vontade, a se movimentar como aquilo que Jesus ensinou, né? Porque Jesus ele foi muito mais do que um revolucionário, do que qualquer coisa que as pessoas falam, né? Jesus foi um exemplo. A postura de Jesus é o ideal a ser seguido. Mas eu não dou conta. Não tem problema. É o ideal, né? Então o que importa é o meu esforço para me aproximar daquilo. E não que eu faça o que Jesus fazia. Porque aí já era, né, viagem da maionese, né? Sim, é isso aí, mal. Dentro da premissa da entrada do mundo, ele pode se ferir boa parte dos habitantes. Eu acredito que todos, né? Porque todo mundo tem mediunidade. É igual aos sentidos físicos, né? Todos nós temos uma percepção espiritual, a tendência é que isso vai se aprimorando com o tempo, né? E até com a reencarnação, né? Lá no Evangelho Jesus fala, né? Os vossos velhos tenham sonhos, vossos jovens profetizarão, né? O que ele está falando? Ele está falando do momento em que o espiritual vai estar aberto para todo mundo, né? Só que hoje nós vivemos num ambiente em que a espiritualidade, né, ainda está muito atrasada. Então a gente não consegue ver muita coisa exatamente porque a gente vai ficar assustado o tempo todo, porque o que está à nossa volta não é muito bom não, né? Quando a atmosfera espiritual da Terra estiver melhor e a gente estiver melhor também, né? Porque uma coisa é reflexo da outra, a gente vai conseguir, né? Falou tudo, Lucas. Progresso é lei, não adianta ninguém querer ficar parado. Deus sempre arranja um jeito de empurrar a gente, com certeza, né? Os Espíritos falam isso para Kardec, né? Lá no Livro dos Espíritos, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam assim da mudança que está por vir, né? E eles falam que essa mudança é o seguinte: é como uma onda. Eu posso estar preparado para receber essa onda, não põe o pé não que eu vou desligar. Eu posso estar preparado para receber essa onda e surfar em cima dela, ou eu posso estar de costas para a praia e a onda me engolir, me arrastar, né, a força. Mas que a onda está vindo, tá,
né? Eu lembro que a gente conversava isso com alguns amigos e eles falavam assim, a maioria da humanidade tá como se estivesse na praia e vem um tsunami, tá de costa. E aí tem poucas pessoas que estão olhando para a praia, né? E vendo o tsunami chegando. A maioria absoluta tá de costa para a praia, né? Vai ser engolida sem nem ver. E poucos dos que estão vendo estão se movendo para poder sair daquilo ali. A maioria tá vendo, nossa, lá vem, tá lá comentando e parado, né? Esse é o nosso estado espiritual hoje. Os que vêm estão parados. A maioria esmagadora não vê nada, né? E muito poucos estão vendo, se movimentando e tentando tirar quem está lá da praia, lá para não ser, né, pego de surpresa pela situação toda. Boa noite, meus amigos, bem-vindos. Nós estamos aqui falando do nascimento de Jesus, do impacto do Cristo no mundo, né? Então, mas o que eu acho mais interessante dessa questão toda é o Eu Sou Você Amanhã. Quando eu era menino, tinha uma propaganda, quem é mais velho deve lembrar, que aparecia um cara fazer a propaganda de um produto de limpeza, não sei o que era, e falava assim, eu sou você amanhã, né? Jesus é a gente amanhã, né? Com certeza. O Mauro está perguntando que no final do mundo general poder afirmar que a percepção acerca de Jesus enquanto ser sublime será da maioria dos... Já né, Mauro? Se a gente for analisar, a maioria da humanidade acredita em Jesus. A gente pode botar aí que pelo menos 60% da humanidade encarnada acredita em Jesus. Claro, né? Mas a tendência é que Jesus seja a referência espiritual, porque ele está aqui para isso, né? Apesar de ele não se preocupar muito com isso, tá? Porque Jesus não está nem aí se a gente está gostando dele. Jesus é aquele pai austero, né? Ele ama a gente, mas ele não precisa do nosso amor para viver, não. Entendeu? Jesus não precisa que a gente ame ele, não. Jesus não tem necessidade nenhuma a partir da gente. Jesus nos ama e o amor dele basta para ele, né? O que Jesus precisa é que a gente comece a movimentar a nossa caminhada para a gente poder ajudar ele. Se a gente quer realmente participar do reino que Jesus promete, né, não é participar batendo palma para ele, não, é participar trabalhando junto, né? Situação de pandemia, escândalo, movimentos terrestres já são as primeiras ondas da regeneração. Eu não diria que é a onda da regeneração, eu diria que o que vem daí, né? Porque isso são as provas, né? E as provas são um grande momento de separação, né? Vocês não pararam para pensar que nós nunca estivemos tão polarizados em vários aspectos? Isso se dá por quê? Porque nós sempre fomos polarizados, só que a gente escondia muito. Hoje, as situações pelas quais nós vivemos estão forçando que a gente seja cada vez mais transparente. À medida que a gente se torna transparente, duas coisas acontecem. Primeiro, nós vamos incomodar mais uns aos outros, porque a gente gosta de quem gosta das coisas das mesmas coisas da gente, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com quem pensa diferente, né? Tanto é que a gente define bem e mal muito próximo do que a gente gosta e não gosta. Gosta do que eu gosto é bom, não gosta do que eu gosto é mal, né? Faz bagulho, não? Quietinho, né? Então, a gente pode entender que o processo que a gente está passando é o início, são as provas, né? A regeneração é como é que nós vamos lidar com isso. Nós vamos lidar de maneira egoísta, nós vamos lidar de maneira cristã, né? Porque hoje nós definimos a nossa vida de maneira polarizada entre homem e mulher, bom e mal, esquerda e direita, cima e embaixo, certo e errado. Mas Jesus não veio ao mundo para trazer isso. Jesus veio para o mundo para trazer a moral cristã. E a moral cristã, ela transcende esses conceitos. A moral cristã transcende política, transcende ideias de gênero, transcende ideias de estrutura social. A moral cristã se baseia em fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que eles me fizessem. Ou seja, a moral cristã, ela é ativa, porque ela está falando fazer, tá? Ela não está falando deixar de fazer, ela está falando fazer, né? E ela nos ensina que ser sintonizado com Jesus é simples. Faz ao próximo o que você gostaria de fazer, pronto. Mas não espere que o próximo vai fazer para você o que você quer que ele te faça, né? Toda moral cristã parte da gente para o outro. É tudo relação da gente para o outro, né? Então, como é que vai ser minha relação de trabalho? Fazer ao outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Como é que vai ser minha relação com meu filho? Fazer ao outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Como é que vai ser minha relação com o médico, com a saúde, com o trabalho, com o emprego, com a doença? Fazer ao outro o que eu gostaria de que fizesse por mim, né? Esse é o grande, vamos dizer assim, o grande padrão que a gente tem que buscar, que nós não estamos buscando.
Porque na verdade nós ainda estamos presos no jugo do egoísmo. E o egoísta, ele pensa assim, ó, resolveu o meu, que se dane o resto, não tô nem aí, o mundo gira mesmo, né? Então assim, esse é o papel do egoísta. O egoísta fala assim, ó, resolveu dos meus, daqueles que eu gosto, da minha turma, de quem pensa igual eu. Quem não gosta, quem não pensa igual eu, tem que se lascar, tem que morrer tudo, porque eles são mal, né? Porque o egoísta, ele é reducionista. O egoísta, ele transforma tudo aquilo que é contrário a ele no mal e tudo aquilo que é favorável a ele no bem. Então o bem e o mal dele são... O que foi? É porque eu tô falando realmente verdade. É, tô falando verdade? Então tá bom. Vai lá, faz o seu Fall Guys lá. Né? Desculpa, tá, gente? Mas faz parte, tá bom? Vocês perdoem aí, né? Então, assim, o egoísta, ele é sempre reducionista. Prestem atenção, né? Não importa se ele é homem, se ele é mulher, se ele é hétero, homossexual, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de alto ou de baixo, se ele é cristão, muçulmano, maometano, se ele é ateu. O egoísta é sempre reducionista. O egoísta sempre divide o mundo entre aquilo que é bom para ele e aquilo que não é bom para ele. O bem e o mal do egoísta giram em torno dele mesmo, né? Então, a moral cristã nunca é egoísta. Porque a moral cristã, a base dela é fazer ao próximo aquilo que nós queremos que eles nos façam. Então, eu não egoízo o meu próximo, eu não agrido o meu próximo, eu não desdenho do meu próximo, eu não desejo a morte do meu próximo. Eu não desrespeito o meu próximo, mesmo que ele não acredite no que eu acredito, mesmo que ele me desrespeite. Porque quem tem compromisso com a moral cristã é quem se diz seguidor de Jesus. Eu não posso exigir que quem não acredita em Jesus tem moral cristã. Eu não posso exigir que o Marcelo tem moral. Eu não posso exigir nem que meu filho tem moral cristã. Eu posso tentar ensinar para ele, através do meu exemplo. Tá? Mas eu não posso exigir que o meu filho viva de acordo com a moral cristã, porque isso é da consciência dele. E quando a gente aprender que o mundo regenerado é um mundo no qual nós vamos ser seres sintonizados com o que está dentro da nossa consciência para o melhor, o mundo todo vai melhorar. E como reagir quando fazemos aos outros que gostaríamos que fizessem a nós e recebemos somente ironia e ódio? Vamos reagir como Jesus nos ensinou. Né? Alegrai-vos e exultai, porque o vosso nome está escrito no livro do céu. Onde mentindo disserem todos mal de vós por causa do meu nome. Né? Porque eles não sabem o que fazem. Porque você atingiu maturidade espiritual para fazer o que é certo e entender que aqueles que estão à sua volta e não são capazes de perceber isso, ainda não sabem o que fazem. Que é a postura espiritual do Cristo. Ele veio à Terra, ele trouxe a lei do amor, ele doou a si mesmo para nós, porque ficar encarnado aqui é uma coisa que ele não precisava. Né? Nós não entendemos, né? E eu acho que pior do que os que mataram Jesus foram os que vieram depois e deturparam a mensagem dele. Né? Muito pior do que o cara que jogou pedra na cruz, que chicoteou ele, porque aquilo durou meia hora, uma hora no máximo, e acabou. Né? Muito pior é aquele que pegou o evangelho e deturpou o evangelho. E usou o evangelho para escravizar a consciência em vez de libertar a consciência. Porque infelizmente hoje o evangelho é a maior ferramenta de quê? De prender pessoas que existem. Por quê? Não é por culpa do evangelho, não. É culpa de pessoas que manipulam o evangelho a bel prazer. Por isso que a verdade, né, é a verdade que está escrita no coração do ser humano. É algo que nós devemos trabalhar. Né? Compreender, amar, fazer a nossa parte, seguir em frente. É assim que os espíritos iluminados agem. E é por isso que eles estão tão bem. Porque eles não se prendem. Esperar de quem não tem para dar é maldade. Esperar de quem não tem para oferecer é desequilíbrio. Entendeu? Então Jesus espera da gente no momento adequado. Hoje o Jesus sabe o que ele pode esperar do Marcelo. E é muito pouca coisa. Né? Mas Jesus não quer que eu seja ele. Ele quer que eu seja o melhor Marcelo que eu puder. Isso ele espera de mim. Mas ele não se ilude. E o amor está em não se iludir. Né? Você ama do jeito que o outro é. Isso é amar. O mais passa o limite. Né? Meus amigos, nós estamos chegando no final do estudo. Né? Já passamos aí da hora, falamos muita coisa sobre o Cristo. Né? E lembra, né? O que a gente dá, amigo, é o que a gente tem dentro de nós. Então cada um dá pra gente o que tem. Né? Eu lembro muito da frase de Jesus quando ele foi reencarnar. Né? E ele fala para os discípulos do mundo espiritual, para aqueles todos, ele reúne todo mundo no mundo espiritual. E ele fala assim, olha, nós estamos levando amor para eles vão dar pra gente a morte. Porque é o que eles têm para dar. Cada coração dá daquilo que possui.
Nós temos o compromisso de dar o nosso melhor, porque é o melhor que temos no coração. Eles vão dar o melhor que eles têm. E entender isso é o nosso dever, né? Hoje eu vi uma pessoa dizer que para salvar o mundo, Deus deveria jogar uma bomba no planeta e começar tudo de novo. É porque é uma pessoa amargurada. Quem fala assim é uma pessoa amargurada que perdeu a esperança, né? Na verdade, né? Porque na verdade perdeu a esperança, porque não compreendeu a mensagem de Jesus. A mudança não vem do lado de fora, né? E a maior mudança que a gente pode ter espiritualmente, né? É o que? Crescer, amar. Deus não vai destruir nada, tá tudo dentro da lei divina. Eu que preciso ser menos egoísta para poder fluir melhor, né? Silencie e ora, né? Porque não sabe o que faz. A pessoa está desesperada, está amargurada, né? Tem muitas pessoas amarguradas hoje que escolhem a violência, que escolhem o ódio, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou. E aí é uma escolha, né? Porque muitas vezes a gente fala de Jesus, mas a gente não escolheu estar com Jesus, né? E Jesus não vai deixar de amar a gente por causa disso não, tá? Mas realmente o que acontece? Jesus, o ensinamento de Jesus é um ensinamento difícil para quem ainda quer viver na amargura, na vingança, na revolta. As palavras de Jesus para o revoltado são até agressivas. Para a pessoa que quer revide, que quer vingança, Jesus não fala que as pessoas querem ouvir nesse sentido. Então assim, a pessoa vai escutar, vai sorrir, vai sair de perto, porque o coração dela vibra em outro aspecto, né? E para isso, somente o tempo. O tempo vai fazer as pessoas entenderem que o caminho de Jesus é o melhor de todos. O caminho do perdão, da compreensão, da concórdia, do altruísmo, da simpatia, da paz, da misericórdia, né? O caminho do entendimento, o caminho da paz, mesmo que isso custe a sua vida. Esse é o caminho de Jesus. Se você quer seguir Jesus, esse é o caminho, né? Se você não quer seguir Jesus, você pode seguir o que você quiser, uma hora você chega nele, né? Então, Jesus, ele vai trabalhar isso com a gente, né? E para aqueles que já estão na onda do sentimento do amor, é fácil seguir Jesus. Para aqueles que estão na onda ainda da amargura, do egoísmo, da revolta, do revide, é a coisa mais difícil que existe, né? O jugo leve de Jesus envolve eu jogar fora o meu jugo anterior. E às vezes eu não quero jogar fora a minha amargura, eu não quero jogar fora a minha raiva, eu não quero jogar fora a minha revolta, né? Porque é aquilo que me move, né? Eu vivo a cada dia para poder ver o fulano de tal que fez mal para mim se lascar. Não tem gente que é assim, né? Deixa correr atrás lá. É igual o cavalo correndo atrás da cenoura pendurada na cabeça dele. Ele vai correr atrás daquilo a vida inteira. Por quê? Porque não vai resolver. Né? Uma hora ele vai cansar. Quando ele cansar, o evangelho funciona na vida dele. Né? Então nós temos que pensar sempre nisso. Sem crítica, com sabedoria, com entendimento. Às vezes as pessoas estão precisando de amor. Autoconhecimento é o caminho. Conhece a si mesmo, conhecereis a verdade. Isso aí. Já dizia o Sócrates, né? E já disse muito bem Jesus, né? Meus amigos, queria desejar a todos um ótimo Natal, né? Que a gente possa relembrar o Cristo, né? Quem quiser, nós colocamos 2 mensagens de Natal, uma do Lucas e uma do Liel lá aqui no Instagram, quem quiser ler aí, né? A mensagem do Lucas é mais antiga, mas eu acho ela linda, então eu fico colocando ela todo Natal, eu coloco ela de novo, né? E a mensagem que o Liel mandou hoje pra gente, as duas falam sobre o Natal, né? Quem quiser ler aí, quem quiser meditar um pouquinho, né? Dá uma olhadinha lá, né? Mais pra frente, com certeza, a gente vai transformar essas mensagens em alguns livros, né? Pra gente poder movimentar os nossos trabalhos sociais aí, né? Então, quem sabe daqui a um tempo aí vocês vão estar com essas mensagens em mão aí para ler num livrinho aí, né? Dos amigos espirituais aí. Mas agradeço a todos, né? Desejo a vocês muita paz, muito amor, muita luz, Feliz Natal, né? Domingo nós estamos aí continuando o estudo do livro Nosso Lar, nós vamos pro capítulo 7, se eu não me engano, né? Que olha que eu confundo muito número, mas deve ser o 7 mesmo, né? Fiquem todos com Jesus, viu, meus amigos? Muita paz, muita luz, muito amor, né? Façam ao próximo aquilo que vocês gostariam de receber, sempre, né? Boa noite pro pessoal aqui, Luke. O Luke ficou nervoso que perdeu no jogo, né, Luke? Ficou nervoso? Hã? Dá boa noite. Boa noite, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Mas eu vou tentar ficar menos nervoso. Fala. Vou tentar ficar menos nervoso. Desculpa.
Muito bem, vai tentar. O que importa é tentar. Daqui a pouco ele grita aqui que perdeu o jogo. Né? Meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Até domingo, se Deus quiser. Muita paz, muita luz. Deus nos abençoe. Hoje e sempre. Envolva cada um de vocês nas melhores vibrações de amor, de paz, de afeto, de carinho. Abençoe os seus lares. E não se esqueça. Em torno de cada lar, né, a luz pode ser distribuída. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Muita paz.